Boa tarde, pessoal. Essa é mais uma aula do curso PI básico. Sempre lembrar que todos os nossos códigos estão aqui no GitHub. Tem o FPB/curso PI básico. Lembrar também que temos a referência ao livro Python para estatísticos. Só clicar aqui que ele redireciona para essa página. Vamos fazer uma breve revisão das funções, que foi o tema da última aula, e vamos dar uma olhada nos exercícios, pelo menos os 15 primeiros aqui. Bem, para quem não assistiu a última aula, ou para quem não consegue lembrar, a função é esse modo de compartimentizar nosso código. A gente pode até pegar essa função, baixar em um arquivo separado e abrir em qualquer outro notebook quando a gente quiser. Ela vai formar essa estrutura em bloco, função, argumento e um retorno. Começando aqui. Quando chamamos essa função, que espera um argumento, e ela vai printar esse argumento que a gente informou. Desse modo, quando a gente usa function test, vamos printar, você informou o teste, e vai retornar o argumento que é teste. A função tem um tipo próprio, o function, e uma função pode receber múltiplos argumentos. Para quem se lembra, vamos abordar mais os outros tipos de argumentos que ela pode receber, mas são N, são quantos você quiser. Nesse exemplo aqui de função que vai fazer a exponenciação, recebemos o número x2 e n3. Podemos nomear e também não precisa. Vou colocar, por exemplo, 5 e 2. Esse aqui, se o número é 5, 52, 5 elevado a 2, temos 25. Tudo isso aqui foi colocado no print. E o retorno, o expoente de novo, 25. A exponenciação. Se não informarmos um dos parâmetros, entretanto, vai ter um erro. Uma forma de burlar isso, de driblar isso, é usar os valores defaults, os valores padrão. Dessa forma aqui, nessa função, vamos ter um raio, que por padrão vai ser 1. Um x, que por padrão vai ser meio, e um y, que por padrão vai ser 0,866. E essa função aqui, ela vai dizer se o ponto está dentro ou fora da circunferência. Se ele estiver aqui calculando o v, se o v, que é a distância da origem até o ponto, for menor que o raio, vamos ter que esse ponto está dentro da circunferência. Senão, ele vai dizer que as coordenadas x e y estão fora da circunferência, e sempre com retorno. Se dermos o default, sem nenhum argumento, vamos ter esses valores aqui que a gente setou no começo. Dessa forma, a gente ainda consegue colocar qualquer outro valor. 5, 2 e 2. 2 e 2 está fora da circunferência. Podemos colocar só dois valores também. Ele vai colocar o y como default. É o ponto 86. Está dentro da circunferência. Vamos dizer que temos um número grande de argumentos. Não sabemos quantos são. Por exemplo, uma lista. E a gente quer fazer uma função que receba ele. Para isso funcionar, nós podemos usar o asterisco e vamos dar um nome aos argumentos. Por padrão, a gente utiliza o args, mas não é necessário, pode usar qualquer coisa. Uma forma interessante de rodar por todos esses argumentos é usar o loop, o laço for, e para cada argumento em argumentos, que é a nossa lista de argumentos, vamos printar o argumento. Dessa forma, temos aqui a função F4, e os argumentos é tail, curso, Python 1, temos a lista 2, 3 e temos o dicionário 4. Se rodarmos isso,
vamos printar o argumento tal, até acabar, até o último. Dessa forma, não podemos nomear. Por exemplo, se colocarmos A, uma chave A, igual a tail. Se usarmos dessa forma, vamos ter um erro, porque o Python não espera o nome, só espera o argumento. Para podermos dar o nome, nós vamos usar o keywords, que é o keyword argumentos. E tem várias formas de acessar esses argumentos. Isso vai ser um dicionário. Desse modo aqui, a gente vai desconsiderar a chave e vai pegar apenas cada argumento. As funções também podem ser n-adas, nested, como a gente chama em inglês, que o que é isso? A gente cria uma função, cria outra função e coloca a primeira dentro dessa segunda. Dessa forma, a gente cria F5, que é uma função que vai checar se o número é par ou ímpar, e criamos F6, que vai receber um número e vai receber uma função. Dessa forma, quando retornarmos f de x, se colocarmos F5, vamos ver se o número é ímpar ou se o número é par. Também podemos colocar, por exemplo, F3 de for. Mas nesse caso aqui ele só vai receber o primeiro argumento, porque o F6 não espera mais do que isso. Outra forma de criar uma função no Python é o lambda, que ele vai permitir criarmos uma função em apenas uma linha, de modo bem reduzido. Assim, para criar a função square root, a raiz quadrada, usamos lambda de x elevado a 1/2. Dessa forma, qualquer número que colocarmos aqui, ele vai extrair a raiz quadrada. Dessa forma. Também podemos colocar exponenciação e fazer outras operações, como módulo. Ok. O Python tem algumas funções básicas, sem precisarmos instalar nada, ele já vem com elas. Elas são o sum, o min, o max, o power, o round, o all e o n. O sum vai somar todos os elementos de uma coleção. O min vai devolver o valor mínimo, o max vai devolver o valor máximo, o power vai pegar o primeiro número e elevar pelo segundo, o round vai arredondar esse valor, o all vai checar se todos esses valores da coleção são true, e o n vai checar se pelo menos um é true. Tem outras, mas essas são as principais, que serão mais utilizadas. Começamos aqui, criamos uma lista e perguntamos se qualquer número, se pelo menos um número dela é true, ou nesse caso, diferente de zero. Vamos ter que é true. Se por acaso eu colocar um all, vai devolver false. Se no lugar desse zero aqui eu colocar um 7, por exemplo, já devolve true e tem número diferente de zero. Colocando o min, eu vou ter que o menor valor é menos 1 e o max, o maior valor é 7. E se eu colocar o sum, ele vai somar todos esses valores aqui, 1, 3, 4, 7, menos 1. Vai somar 14. Bem, como eu disse antes, nós podemos pegar essa função F5, salvar ela como arquivo .py, que é o .py, e importar ela quando quisermos e deixar ela fora do notebook
de forma que o nosso código fique mais enxuto, mais curto. Aí, por exemplo, temos aqui a função do Fibonacci. Para quem não se lembra, Fibonacci é aquela sequência de números 1, 2, 3, 5, 8, da forma que o termo n é a soma do termo n menos 1 mais n menos 2. O próximo termo vai ser a soma dos dois últimos. E aqui tem Fib1, Fib sem nada, que vai calcular o número, calcular a sequência até encontrar o número maior que o número que você coloca aqui, esse nzinho aqui. Por exemplo, se colocar 15, ele vai calcular o Fibonacci até o 13, porque o próximo número seria maior do que 15. Seria 21. E o Fib2, que ele vai procurar a largura, o tamanho dessa lista. Então, por exemplo, colocar 5 números, eu vou procurar até o quinto Fibonacci, que seria 1, 2, 3, 5, 8. O quinto termo seria o 8. Bem, para importar o Fibo, se eu der aqui, vai dar um erro, porque não temos o Fibo na nossa máquina, nem um módulo padrão que o Colab vai disponibilizar para a gente. Uma das formas de conseguirmos esse módulo é termos ele no GitHub. Podemos pegar esse código aqui, que é o código de clonar. Eu copiando aqui, eu posso dar um pip, faz um git clone, e usar o código aqui. Ele vai baixar tudo que tem dentro do GitHub e vai jogar aqui na pasta de files. Para você não ter que pegar esse caminho aqui, você pode simplesmente jogar o Fibo para fora das pastas. Aí dessa forma, quando eu importar aqui, ele vai reconhecer. Aí vocês viram que tem o Fib e o Fib2. E já podemos usar ele. O primeiro Fib vai até o valor 100. Vocês veem que vai 89. O próximo seria 89 mais 55, que é maior do que 100. Ele mostrou aqui. E o Fib2, que vai transformar uma lista. Acabei me enganando qual era a função. Ele vai devolver dentro de uma lista. Outra forma de importar o módulo é importar cada função separadamente. Dessa forma, não precisamos colocar fibo.fib. Para isso, vamos importar de Fibo as funções fib e fib2. Assim, a gente não precisa colocar o Fibo na frente. Da mesma forma com fib2. Se quisermos instalar todos os métodos de um módulo, a gente coloca o asterisco e dessa forma a gente não precisa nomear um por um. Com várias bibliotecas e vários módulos, normalmente colocamos um apelido, nomeamos a função, porque tem alguns métodos, alguns módulos, que tem um nome muito longo. Aí, dessa forma, a gente consegue renomear ele para ter pelo menos uma letra, duas ou três, de forma que fique mais fácil. Sempre colocarmos f, ponto, a função que queiramos. Bem, essa foi a pequena revisão. Temos alguns módulos que são explorados no livro Python para estatísticos. Nós vamos abordá-los nas próximas aulas. E também temos os exercícios, que vai ser a próxima parte da nossa aula. Esse arquivo aqui
com os exercícios. Esses exercícios estão aqui, são uma cópia deles, menos esse 1.9 aqui, que é algo bem estatístico, eu acabei substituindo por outra função, outro exercício, no caso. Também, começando o primeiro exercício, ele pede para calcular a área de um círculo de raio 2, assumindo π igual a 3.14. Para começar, vamos colocar nossas variáveis. Podemos colocar π ou não precisa, opcional. E a nossa variável raio, que vai ser 2. A área é calculada com raio ao quadrado vezes π. Então, raio ao quadrado vezes π. Vamos printar a área. Isso aí. Beleza. Um exercício legal, já que eu mostrei como fazer dessa forma, é fazer a função que vai calcular o raio de uma área. Vou deixar essa parte para vocês, para treinar o tema das últimas aulas. A questão 1.2 é escrever uma função que verifica se o número é par. Se for, vai imprimir uma mensagem. Se não for, vai imprimir outra. Também aqui pede diretamente para fazer uma função. Então, bora criar uma função chamada de par. Ela vai receber um número. Eu vou colocar um texto aqui. Não é necessário para que possamos passar o texto como argumento para podermos mudar caso desejarmos. Também, o primeiro caso vai ser o número é par. E o segundo caso, o número não vai ser par. Com 2 pontos. E vamos lá. Para checar se o número é par ou não, a forma mais fácil é usar o módulo. Ele vai devolver o resto da divisão. E se o resto da divisão de qualquer número dividido por 2 for 0, o número é par. Então, se o módulo de n e 2 for 0, nós queremos que ele printe o primeiro caso, o caso verdadeiro, T1. Se não, damos o else. Caso não, vamos printar o T2. Nossa função, adicionando um código aqui para testar. É par. Vamos colocar o número 7. 7 não é par. Se quisermos, também podemos colocar um return ao número. Outra coisa que podemos colocar é colocar o número e vírgula. Dessa forma, vamos printar o número junto com o texto. No lugar do return, também podemos colocar pass. E caso seja pass, ele não vai fazer nada. É a mesma coisa que não colocar ele. Aí, no exercício acima, se o número for par, verifique se ele é múltiplo de 4. Se for, exiba uma mensagem diferente. Então, uma forma de fazer isso aqui, a gente pode usar essa função que já colocamos, ou criar uma função do zero. Para criar uma função do zero, vamos colocar uma função aqui, é múltiplo, mas dessa vez eu vou colocar um args. Vou colocar o número desconhecido de argumentos
colocar vários números, só para ficar algo mais diferente, mais interessante, para a gente ver. Vou colocar aqui um K, que vai ser o número que a gente vai checar se é múltiplo. No caso, vai ser 4, como a questão pede. E colocar novamente os textos. A não é par. Dessa vez eu vou colocar mais 3, que seria e não é múltiplo. E 4, que seria é múltiplo. Sempre fechar com os 2 pontos. Vai ser um dos erros mais comuns. É sempre esquecer desses 2 pontos no final. E é só voltar a colocar, não muda nada. Como usamos os args, temos uma lista de argumentos que ele espera. Começamos geralmente com for para cada número e números. Dessa forma, o código vai ler quantos números nós quisermos. E vamos checar se é par, se o número for par. E se o número, no caso else, não for par, nós vamos printar o quê? Não é par. Esse caso aqui, como é K é par, vamos colocar se o número módulo K for igual a zero, se o resto da divisão do número por K for zero, sabemos que ele é um múltiplo, porque não tem resto. Printamos. Vamos fazer dessa forma aqui, usando o format. T1 e é par, e T4 é múltiplo. Podemos colocar o mais ou colocar vírgula para juntar, para somar, para adicionar não, para juntar as strings. E caso não, vamos printar que o número não é múltiplo de 4. Então, usar o format. É par, mas não é múltiplo. T3. Isso aí, T3 e T4. Vamos ver. Multi. E os números podemos colocar como quantos números quisermos. 8, 4, 7, 9, 10, 16. N, sino. E como vocês podem ver, fizemos algo um pouco mais complicado, mas que consegue receber vários números e dizer se o número é par ou se não é par, e se é múltiplo ou se não é múltiplo. Na questão 1.4, ele pede para escrever um código que importa os elementos menores que 5 da seguinte lista. Uma forma de fazermos isso é criar uma nova lista para cada elemento, para cada número em A. Se esse número for menor do que 5, que é o número que ele pede,
Vamos usar o append, que vai jogar esse número dentro de B. B append. Se não, não faça nada. Temos aqui só os números menores do que 5, como a questão pediu. Também dá para transformar isso aqui numa função. É bom que vocês tentem fazer isso usando o args ou sem usar o arg da forma que vocês preferirem, mas é bom sempre estar praticando. A próxima questão pede para escrever um código que encontra todos os divisores do número 42. Então vamos lá. O número que queremos é 42. Vamos criar uma lista de novo para ficar mais simples, onde vamos armazenar os divisores. Bora lá, para cada valor i, é um número que uma letra que a gente sempre usa. No range, queremos testar todos os números entre 1 e 42. Como o Python começa do zero, não queremos começar pelo zero, queremos começar pelo 1, vamos colocar 1 e até 42. Mas como vocês devem se lembrar, o range, ele desconsidera o último número. Ele vai até 42, mas só pegaria até 41. Então vamos colocar n mais 1 para ele considerar o 42 nesse caso. Aí pronto, temos a nossa letra I, e ela vai de 1 até 42, até 43 no caso. Agora precisamos perguntar se o nosso n, 42, módulo, se o resto dessa divisão, né, mesmo, for zero, se o resto dessa divisão do nosso n com esse número i for zero, vamos colocar esse número i na lista vazia de divisores que a gente criou. Dessa forma, se printarmos a lista D, vamos dizer 1, 42 dividido por 1 dá 0, o resto dá 0. 42 dividido por 2 dá 21, o 0 dá 0, o resto dá 0. 42 dividido por 3, que é 14, o resto dá 0. Da mesma forma, por 6, resulta 7, o resto é 0. E assim por diante, até 42. 42 dividido por 42 é 1, o resto é 0. A próxima questão, ela pede para calcular a multiplicação das duas matrizes sem usar laços. Essa é uma questão um pouco mais complicadinha. Não sei se vocês se lembram como multiplica matrizes. Vamos pegar a linha da primeira matriz e multiplicar pela coluna da segunda. E como a questão pede, vamos fazer isso manualmente sem usar nenhum laço. Aí dessa forma, vamos ter uma matriz C, que vai ser a matriz resultado. Mas antes disso, vamos criar todos os valores. Seria cada elemento desse, C11, C12, C21 e C22. Para deixar isso mais pictônico, vamos usar 0, 0, seria esse primeiro elemento aqui, e 1, que seria até o 1, que seria o último. Então, bem, o primeiro valor vai ser o primeiro valor, a primeira. Vamos pegar essa linha aqui e multiplicar por essa daqui. Então, o primeiro valor de A vai com o primeiro valor de B, vezes B, 0, 0. E somar isso com o segundo valor da primeira linha. Então, é A0, primeira linha,
segundo valor A1 vezes o segundo valor da primeira coluna de B. Então, é a segunda linha, primeira coluna. Agora, para acelerar, a gente pode copiar isso. Vamos 0, 1, 0 e 1. Esse elemento daqui de C, o C01, vamos fazer da seguinte forma. De novo, a primeira linha. Então, o A não precisamos mexer, mas o B vai ser a primeira linha, o segundo elemento, e a segunda linha, o segundo elemento também. Da mesma forma, para C10, que seria esse elemento aqui, dessa vez vai ser a segunda linha de A, o primeiro elemento, e B00. Dessa forma, vamos multiplicar assim, lembrando. 4 vezes 2. E multiplicar agora 2 e 1. Então, seria, de novo, a segunda linha de A. Isso, a segunda linha de A, primeiro elemento, com o primeiro elemento da primeira linha de B. E o segundo elemento da segunda linha de A com o segundo, a segunda linha de B, o primeiro elemento. Da mesma forma, para ser 1, estamos olhando a linha de baixo. Então, vamos colocar aqui em A já 1, 0 e 1. Mas no caso, para B, não vamos pegar a primeira coluna, vamos pegar a segunda coluna. Então, já colocamos aqui no final de B 1 e 1. Por fim, vamos formar nossa matriz. E é só fazer uma matriz 2 por 2, como é A e B. Vamos colocar C00, C01, C10, C11. Vamos ver como parece ser. 7, 6, 10, 4. Vamos ver. Multiplicamos a primeira linha de A pela primeira coluna de B. 2 vezes 2 dá 4. E 3 vezes 1 dá 3. 4 mais 3, 7 o primeiro valor. Vamos para o segundo. 2 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 2 dá 6. Somando C01, temos 6. Agora, para a segunda linha, temos 4 vezes 2, que dá 8, e 2 vezes 1, que dá 2. Somando, temos 10. E para o último elemento, 4 vezes 0 dá 0, e 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 0, 4. Conseguimos fazer aqui a multiplicação sem usar laços. O 1.7 pede para usar os laços. E como vimos aqui, é algo bem complicado de fazer sem isso. E o laço, eu espero mostrar para vocês, vai ficar bem mais simples. Vamos criar nosso C para que podemos usar o append, ou nomear ele, ou sobrescrever os valores. 00, criar aqui uma matriz nula. Vamos usar os laços. O laço, o for, é o melhor. E vamos fazer da seguinte forma. Para i, no range 2, que é o
que seria o m da nossa matriz. Não sei se vocês se lembram, mas a multiplicação de matriz é n vezes m, a matriz n vezes n por n, m por n, multiplicado por uma matriz n por p. E vamos primeiro colocar nosso m aqui, que seria 2. Esquecer dos 2 pontos. Como é uma matriz, duas matrizes quadradas, não vai ter problema, vai ser tudo 2. Mas no caso aqui seria o M, aqui seria o P, e por fim, vamos fazer outro laço para esses valores aqui de dentro, que seria esse N. E por conversão vamos chamar de K, que seria o terceiro laço enestado dessa função. Ficou meio complexo, mas são 3 laços. Para cada linha, nós vamos olhar para cada coluna e vamos olhar para cada K, que vai variar de 0 até 1. O nosso C, I, vamos olhar a linha, o J, e vamos adicionar o valor I, K, vezes B, K, K, J. Esse aqui seria o algoritmo que a gente usa para somar, para multiplicar as matrizes, só que a gente não vê isso. Por exemplo, aqui, quando vamos pegar a primeira linha de C, vocês podem ver aqui que o A está 0. E quando vamos para a segunda linha, colocamos 1. Da mesma forma aqui, a linha seria o I. Vamos fazer um loop enquanto I é 0. Vamos fazer 2 J's e vamos fazer 2 K's. Não sei se dá para entender. Se vocês tiverem dúvida, pode falar. Colocar no chat que a gente tenta responder. Mas seria essa repetição que sempre acontece aqui em A. Em B, vocês veem que tem um padrão também. E se eu chamar aqui C, ele começa 0, 0. E depois desse loop aqui, desse laço, a gente espera que seja o mesmo resultado. 7,6, 10, 4. Realmente, 7,6, 10, 4. Então, esse algoritmo aqui que colocamos é correto. Nossa questão 1.8, ela pede que calculemos o fatorial de 5 usando algum tipo de laço. Para quem não se lembra, o fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Até chegar no 1, daria 120. Usando o laço, vamos primeiro colocar as variáveis. N, que vai ser 5, nosso número. E o nosso resultado, que vamos multiplicar os números. Então, colocamos 1. E vamos fazer o loop. Um loop que a gente ainda não observou no exercício foi o while. O while significa enquanto. E vamos colocar enquanto n for maior do que 5. Não, enquanto n for maior do que 0. Vamos fazer o quê? Vamos pegar o r e multiplicar ele por n. E também vamos tirar 1 de n. Subtrair de n 1. Essa é uma forma de não ter que escrever R igual a R vezes N. O Python concatena, reduz isso tudinho para simplesmente essa expressão
R multiplique N e R. Já armazenando em R. R vai receber R multiplicado por N. Da mesma forma, subtrair, a gente coloca o menos antes do igual. Agora, se a gente printar o resultado, a gente espera ver o 120, que é 5 fatorial. Aí. Para quem não compreendeu muito o while, a gente pode fazer isso também no for. Então, vamos colocar de novo n igual a 5, o r igual a 1, que é o nosso resultado. Mas agora vamos criar o for. E para i em range, não queremos que comece do zero, porque se multiplicar o valor por zero, o nosso resultado será zero. Então colocamos 1 até n mais 1, porque queremos que a lista tenha nosso número, que é 5. Vamos fazer da mesma forma. Como o for vai rodar cada número dessa lista, desse range que colocamos, não precisamos subtrair n. Subtrair 1 de n. E da mesma forma. Se printarmos R, opa, que aí? Sim, 120. A questão 1.9 pede que verificamos se o número 79 é primo. Há várias maneiras de fazer isso. Em geral, calcular se o número é primo não é muito... É algo bastante dispendioso da máquina, porque não é uma forma muito... Não é uma forma fácil da máquina, do computador, saber se o número é primo ou não. E o jeito mais fácil de fazer isso é a gente pegar todos os números até 79 e dividir por 79. Se retornar algum valor, se tiver alguma divisão sem resto, sabemos que 79 não é primo. É dessa forma, nós criamos uma lista vazia para a gente povoar ela com os números primos. Os números primos não, os divisores de 79. E vamos criar uma lista. Uma lista não, criar um laço, o for, range. Mas dessa vez vamos de 2. Não queremos que tenha 1, porque todo número é divisível por 1. E até o nosso número, que é 79. Aí colocamos exatamente o que eu descrevi, que se i módulo n, ou melhor, n módulo i igual a zero, vamos adicionar esse número a zero. Não. No caso, vamos adicionar a, a lista nula, a lista vazia, o false, que seria zero. Caso contrário, caso tenha um resto, vamos adicionar a lista true. Tendo essa lista povoada de 0 e 1 para cada número até 79, nós podemos usar o n para saber se tem algum caso que a divisão deu certo, que dividiu 79 por algum número e o resultado disso é inteiro. Se o resultado for inteiro, sabemos que 79 não é primo. Então, se tiver qualquer um aqui, sabemos que 79 é primo.
Então, vamos pegar a negativa disso para dizer que o nosso número não é primo. Vamos usar o formato aqui para pegar nosso número e dizer que ele não é primo. Caso contrário, n é primo. Vamos rodar isso aqui e ver o que vai acontecer. Temos dos 2 pontos. Opa, tivemos algum erro aqui. Deixa eu checar se eu acabei trocando a ordem desses dois valores. E exatamente, 79 é primo. Acabou não sendo erro, eu me confundi. Aqui no caso, não precisa estar dentro desse for. Precisamos rodar isso aqui no final, já que vamos testar para todo número até 78. E pronto, 79 é primo. Se colocarmos aqui também 111, que também é primo. 111 é primo. Colocar 117, por exemplo. 17 é primo. 121. 121 é primo. Agora o número não primo, 123. Opa. Deixa eu checar novamente se é isso. Temos um problema. Checar rapidamente aqui para ver se eu acho alguma coisa. If not any. Fazer um breve debug. Beleza. Isso aí, 123 é divisível por 3 e por 41. Isso aí. No caso é all, não é N. Errinho simples. Bem, queremos ver se todos os números, se ele não retorna, se ele retornar um zero aqui, sabemos que ele não é primo. Eu acho que até para simplificar podemos fazer dessa forma. Isso aí, 79, agora 123. Isso aí, se todos os se todo A, se todos os valores de A for 1, N é primo. Se um deles não for, quer dizer que tem um divisor, então N não é primo. Passando para a próxima questão, vamos calcular a distância euclidiana desse vetor aqui, vetor A, 1, 0, 1 e menos 1, 2 e 3. Para calcularmos a distância euclidiana, nós calculamos a distância em cada dimensão
que seria esse primeiro valor aqui menos o segundo valor. Daria 2. O próximo é 0 menos 2, seria menos 2. E por fim, 1 menos 3, que daria 2. A gente não vai pegar esse valor, né? Vai pegar o quadrado desse valor. Vamos fazer o que com esses valores? Vamos somar todos eles e no final vamos colocar a raiz quadrada. Dessa forma, vamos calcular a distância euclidiana. Se você não se lembra, é a mesma coisa de Pitágoras. Seria a ao quadrado menos mais b ao quadrado, tudo raiz quadrada. Seria esse valor aqui, esse valor aqui. No caso, como é 3D, temos um terceiro valor, seria o c ao quadrado. Seria dessa forma. Esse é um problema que é fácil fazer com laço. Como os vetores têm que ter a mesma dimensão para podermos calcular a distância entre eles, dá para simplesmente pegar o range do tamanho da quantidade de valores de A ou de B. Vou pegar aqui no caso de A e vou criar também uma lista vazia que vai ser nosso resultado. Então, vamos criar essa lista vazia e vamos colocar o nosso A, que será o resultado desse cálculo de distância aqui entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, vamos ter que usar o append para fazer isso. E vamos colocar o valor, o primeiro, o segundo, o terceiro valor, então I. E a mesma coisa com B. Para ficar ainda mais compacto, nós podemos calcular elevar esse valor aqui ao quadrado. Então, vamos usar o power do Python, elevar tudo ao quadrado. Por fim, quando terminarmos isso, o nosso resultado vai ser a raiz quadrada da soma desses valores aqui que colocamos. Então, vamos calcular a raiz quadrada, power 1.5, e vamos ter que somar todos os valores de R. Para fazer isso, é só usar a função sum, soma do Python, que ele vai fazer justamente isso para nós. É isso, somar cada um desses valores aqui. Eu posso até printar o R. Antes de fazer isso, e printar o R novamente no final. Então, temos aqui R, 4, saiu todos os resultados 4. E quando calculamos a raiz quadrada da soma desses valores, raiz quadrada de 12, vai dar esse resultado aqui, 3,46. Bem, pelo tempo é isso. Temos aqui mais 4 questões para vocês tentarem. Faltou a 13 aqui. Vocês tentem essas questões. As questões que a gente não usou a função, tentem transformar em função, não é tão complicado.
Tentem outras formas também, não há apenas uma forma certa de fazer isso. Há formas mais fáceis, há formas mais complicadas. É muita coisa que dá para mudar. E se vocês não entenderem algo, podem perguntar no próprio YouTube ou pelo chat no WhatsApp. E é isso. O, novamente, esse collab está disponível aqui no GitHub, exercício 01. E daqui para o final de semana, nós colocamos o gabarito com todas as questões resolvidas. E é isso, galera. Obrigado. Até a próxima.